É comum entre os inimigos da igreja a seguinte afirmação: a fé católica não possui lastro bíblico, não possui embasamento bíblico. A fé católica é uma tradição de homens, a fé católica é simplesmente formulação de concílios, papas e bispos, de modo que os apóstolos nos deixaram a Bíblia e a Igreja Católica foi se afastando da Bíblia paulatinamente ao longo dos séculos, de modo que hoje, se você olha para a Bíblia e olha para a doutrina católica, você vai encontrar coisas distintas. Essa é a afirmação comum dos inimigos da igreja, e inimigo, né, no sentido de adversários da igreja, alguns são inimigos mesmo, né, infelizmente, e era essa crença, inclusive, que eu tinha quando eu era pastor protestante. E quando eu me propus a estudar o catolicismo, não por aquilo que me disseram, mas eu me propus a estudar o catolicismo por aquilo que ele é, por aquilo que ele diz de si, eu me lembro que uma primeira percepção que eu tive foi: eu posso não concordar com a interpretação deles católicos, né? Eu não era católico ainda. Eu posso não concordar com a interpretação deles, mas que eles têm base bíblica, eles têm. Essa foi a minha primeira percepção. E eu confesso que nesse momento, quando eu tive essa percepção, a minha percepção foi: eu não concordo com a interpretação deles. Eu não concordo, a interpretação deles está equivocada, mas eles têm base bíblica, sim. Essa história de que eles não têm base bíblica, de que eles baseiam-se simplesmente na opinião de um papa ou na opinião de bispos, isso aí é balela. Eles têm, sim, lastro bíblico. Aliás, isso aí eu só fui descobrir mais tarde. O documento, a Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, afirma que a Bíblia é a alma da teologia, ou seja, toda teologia tem que estar profundamente fundamentada nas escrituras sagradas, senão ela não é teologia. A Bíblia é, ou então a teologia é morta, né? Porque um corpo sem alma é morto, e o concílio diz que a Bíblia é a alma da teologia. Eu comecei a fazer, né, nessa jornada de estudos, eu comecei a anotar alguns versículos, e depois, quando eu olhei para o todo da Bíblia, não apenas para versículos isolados, para o todo da história da igreja, comecei a olhar como que os primeiros padres, os primeiros teólogos, como que eles entendiam a Bíblia, eu percebi que a igreja sempre foi católica, que o cristianismo das origens sempre foi um cristianismo católico, conforme nós conhecemos hoje. Que tudo aquilo que nós cremos e praticamos hoje sempre foi crido e praticado, sempre foi crido e praticado, absolutamente. É óbvio, e aqui eu vou fazer dois avisos para vocês, para que a gente não caia no erro protestante, tá? 2 avisos. O primeiro aviso é o seguinte: nós não cremos no sola escritura, tá? Somente a Bíblia. Nós não cremos nisso. Nós, católicos, não cremos nisso. Não caiamos nessa jogada deles de dizerem: me mostra na Bíblia tal e tal coisa, porque essa não é a pergunta, ou essa não é a exigência. Quem diz me mostra na Bíblia já se colocou como aquele que é o juiz que determina o que deve provar, o que quer que seja. Porque a pessoa que diz me mostra na Bíblia tal e tal coisa, ela está dizendo assim: me mostra na Bíblia de tal forma que eu concorde. Não é me mostra na Bíblia, é me mostra na Bíblia de tal forma que eu vou concordar com você. Então, muito cuidado com isso. Nós temos apenas uma fonte de autoridade, o Senhor Jesus Cristo.
E esta fonte de autoridade chamada Jesus Cristo, a pessoa, o personagem histórico, eu não estou falando de uma ideia etérea, o personagem histórico Jesus Cristo, ele concedeu autoridade para os apóstolos, e os apóstolos nos legaram a tradição escrita, que a gente chama de Bíblia, a tradição oral, que é sim transmitida de geração em geração, e os bispos que eles ordenaram e concederam autoridade para que ordenassem outros num processo sucessório que chega até os dias de hoje. Então, a nossa doutrina, ela é fundamentada, sim, na Bíblia, mas a gente também ouve a voz da tradição oral e a gente também ouve o ensino magisterial, por crermos que, conforme o Cristo prometeu, ele sempre estaria conosco até o fim dos tempos, ele não deixaria a sua igreja cair em erro e o Espírito Santo auxiliaria a sua igreja. E, na verdade, o ensino do sola escritura, curiosamente, não tem base bíblica, tá? Não existe nenhum versículo bíblico que nos mande crer só na Bíblia. Aliás, a gente só crê na Bíblia porque a Igreja Católica nos manda crer na Bíblia. Tá? Então, esse é um primeiro aviso para a gente não cair no jogo do adversário e querer julgar com as regras dele. Até porque, por exemplo, me mostra na Bíblia o purgatório. Aí você abre lá em 2 Macabeus e mostra o livro de Macabeus falando: rezar pelos mortos é uma prática boa e nobre. Aí ele vai dizer: não, mas Macabeus não vale. Então você percebe que o jogo fica difícil? Se você entrar no jogo dele, se você deixar ele estabelecer as regras do debate, ele pede uma base bíblica, você dá. Ele fala: não, mas essa base bíblica não vale porque eu decidi que Macabeus não vale. Entende? Muito embora o livro de Macabeus ele é canônico, né? Isso aí é óbvio, mas mesmo se não fosse canônico, é um livro da literatura judaica de aí 100, 150 anos antes de Cristo e que moldou a mentalidade judaica do período de Cristo. Então, assim, rezar pelos mortos era uma prática muito, muito comum nos dias de Cristo. E a gente não vê nenhuma condenação a isso, né? Por exemplo, a gente vai ver hoje até um incentivo nesse sentido. Então, não entre nesse jogo de achar que tudo tem que estar na Bíblia de maneira como a pessoa concorde. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque uma coisa é uma doutrina ter fundamentação bíblica. Outra coisa é uma doutrina estar exposta na Bíblia, como se a Bíblia fosse um manual de teologia dogmática, de teologia sistemática, e o fulano que está te pedindo a base bíblica ainda tem que concordar, né? Ele ainda tem que conceder a benevolência dele de dizer: ok, concordo com a interpretação da igreja. Então, o primeiro aviso é esse. O segundo aviso, e também é muito importante, eu espero que assim, eu estou entrando em temas bastante teológicos, gente, vocês me digam aí nos comentários se está fazendo sentido, tá? Por favor, só me diga assim: professor, está fazendo sentido, sim. Então só coloca assim: está fazendo sentido, só para eu entender, porque eu estou entrando em assuntos bastante teológicos aqui, tá? Só para eu saber se a mensagem está chegando até vocês certinho. O segundo ponto, o segundo aviso é o seguinte: ao mesmo tempo que é verdade que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja de todos os séculos, do século I, do século II, do século III, também é verdade que existe um desenvolvimento da doutrina,
um desenvolvimento da compreensão do dogma. Guardem isso, queridos. Alguém vai dizer assim: onde que existe o purgatório no século II? Me mostra alguma literatura do século II com a palavra purgatório. Não, não tem. Não tem. O purgatório já existia no século II? É óbvio que ele já existia. O purgatório em si. Mas essa palavra, ela já tinha sido cunhada? Não. O que existe, por exemplo, no século II? Uma prática universal entre os cristãos de rezar pelas almas dos cristãos que tinham falecido antes. Isso aí a gente identifica. Então, assim, existe um desenvolvimento da doutrina e um desenvolvimento da compreensão do dogma. É muito importante vocês perceberem isso. Mas perceba, desenvolvimento é diferente de mutação. De mutação. Se você olhar para uma foto minha, criança, e olhar para eu hoje, você vai ver que não houve uma mutação, mas houve um desenvolvimento. Eu cresci, meu cabelo mudou, meu rosto mudou, partes do meu corpo amadureceram, mas é a mesma pessoa. A mesma pessoa. Não é um outro Eduardo. O Eduardo desenvolveu. A mesma coisa acontece com a compreensão do dogma. Então, assim, a compreensão da devoção mariana que se tem hoje é a mesma do segundo século? Não. Ela desenvolveu, mas ela já estava lá no segundo século. A compreensão acerca, por exemplo, da intercessão dos santos é a mesma? Não, ela se desenvolveu, mas ela já estava lá. E alguém vai querer dizer assim: não, Eduardo, você está forçando a barra para dizer que práticas que surgiram bem a posteriori sempre estiveram lá, você está forçando a barra. Eu não estou, e eu vou provar que eu não estou. Vou pegar um tema aqui que é comum a todos os cristãos: a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Um Deus, um único Deus, não são três deuses, que subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus trino. A compreensão que os teólogos têm hoje da Santíssima Trindade, século XXI, é a mesma compreensão que os padres da Igreja do século II tinham? É exatamente a mesma? É óbvio que não. O dogma mudou? Não, o dogma não mudou, porque o dogma é imutável. Mas a compreensão do dogma desenvolveu-se? Desenvolveu-se. Desenvolveu-se. Então, isso é uma coisa que a gente pode ter bastante tranquilidade de entender, que a doutrina católica, como uma entidade viva, em cujas veias corre o próprio sangue de Cristo, ela está sempre em desenvolvimento. Ela está sempre abarcando novas compreensões, novas e velhas. Sabe aquele homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas? Novas compreensões que, ao mesmo tempo, são antiquíssimas. Não é nova no sentido de ser inovadoras. É nova no sentido de ser enxergada de uma forma diferente, mas, ao mesmo tempo, antiga. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. A pequena via de Santa Teresinha. A gente alcançar a santidade e chegar ao céu em uma pequena via. Ela até fala do elevador, né? O elevador da graça que nos eleva. Isso foi
uma descoberta nova, mas ao mesmo tempo antiquíssima. Então perceba como que se dá, e Santa Teresinha do Menino Jesus é doutora da igreja, né? Então perceba como que se dá o desenvolvimento da doutrina. Isso acontece com absolutamente todas as áreas da teologia. Todas as áreas da teologia. Com aquelas que os nossos irmãos protestantes discordam da gente, mas aquela que eles concordam também, como eu já citei aqui, a Santíssima Trindade. Eu poderia falar das definições cristológicas e etc.